No começo, parece uma brincadeira. Uma simples dança, sem música, sem festa. Uma dança inocente e aparentemente inofensiva. Até que, em um piscar de olhos, todos em sua volta começam a dançar, sem ter controle do próprio corpo. Hoje, você vai descobrir o caso bizarro da epidemia de dança de 1518. Tudo começou em julho de 1518, na cidade de Estrasburgo, que hoje fica na França. Uma mulher chamada Frau Trofeia simplesmente saiu de sua casa e começou a dançar na rua. Ela não sorria. Testemunhas da época relataram que o rosto de Trofeia expressava agonia. Seu marido implorou para que ela parasse, mas ela continuou por longos 6 dias seguidos. Quando ela finalmente desmaiou de exaustão, todos acharam que o surto tinha acabado. Mas era apenas o começo. Em poucos dias, mais de 30 pessoas foram tomadas pelo mesmo impulso incontrolável. Em menos de um mês, cerca de 400 pessoas estavam dançando pelas ruas da cidade, dia e noite, sob um calor escaldante. Para entender como isso tomou proporções tão gigantescas, nós precisamos voltar no tempo e entender como era a vida em Estrasburgo em 1518. Não era uma época comum. A Europa vivia o que muitos chamavam de clima apocalíptico. Aquela população vinha sofrendo há anos com colheitas devastadas, o que gerou uma fome generalizada. Para piorar, doenças terríveis como a sífilis e a varíola estavam dizimando famílias inteiras. As pessoas viviam sob um estado de terror psicológico constante, acreditando que Deus estava castigando a humanidade. Além disso, a superstição moldava cada segundo da vida daquelas pessoas. Havia uma lenda cristã muito forte na região sobre São Vito, um santo que, segundo a crença popular, tinha o poder de amaldiçoar os pecadores, fazendo-os dançar incontrolavelmente. Então, pense na mente de um cidadão comum em 1518. Você está faminto, cercado por doenças e, de repente, vê uma mulher dançando desesperadamente na rua. O primeiro pensamento coletivo não foi "ela está doente", mas sim "a maldição de São Vito caiu sobre nós". O apocalipse começou. Esse terror psicológico agiu como um combustível mental para que a próxima pessoa começasse a imitar o comportamento de Frau Trofeia. O pânico tomou conta da cidade. As pessoas estavam literalmente tendo ataques cardíacos, derrames e morrendo de desidratação no meio da rua. Desesperadas, as autoridades locais decidiram consultar os médicos da época, e a resposta deles foi a pior possível. Os médicos diagnosticaram que os dançarinos sofriam de sangue superaquecido no cérebro, e a cura proposta por eles: mais dança. O mais assustador de tudo é que, se você pensa que o caso de 1518 foi único, você nunca soube que a história registra outros surtos de dança ao longo dos séculos. Séculos antes, no ano de 1021, na Alemanha, um grupo de 18 pessoas começou a dançar ao redor de uma igreja na véspera de Natal, impedindo o padre de realizar a missa. A lenda diz que o padre os amaldiçoou a dançar por um ano inteiro. Mito ou verdade, registros locais dizem que vários deles morreram de exaustão e os sobreviventes ficaram com tremores permanentes nas pernas pelo resto da vida. Outro caso massivo aconteceu em 1374, espalhando-se por várias cidades da Alemanha, Bélgica e Holanda. Milhares de pessoas dançavam em transe, espumando pela boca e gritando nomes de demônios. Elas ficavam tão fora de si que muitas se jogavam nos rios e morriam afogadas enquanto batiam os pés. Esses casos repetidos ao longo da história mostram que, seja lá o que estivesse infectando a mente dessas pessoas, era algo recorrente e que encontrava na Europa medieval o ambiente perfeito para se espalhar. Sim, você não ouviu errado. Em vez de isolar ou amarrar as pessoas para que descansassem,
As autoridades acreditaram que se eles dançassem sem parar, a doença sairia do corpo. Eles construíram um enorme salão de madeira, abriram espaço no mercado público e, pasmem, contrataram músicos profissionais e homens fortes para segurar os cidadãos de pé para que eles continuassem se movendo. O resultado foi um massacre. Em vez de curar, a música e o incentivo transformaram a cidade em um verdadeiro cenário de horror. Quando as autoridades colocaram os músicos profissionais para tocar e incentivaram a dança, o cenário se transformou em um verdadeiro hospício a céu aberto. Relatos históricos escritos por cronistas da época detalham cenas que parecem saídas de um quadro do inferno. Os dançarinos não tinham expressão de alegria. Seus rostos eram uma máscara de agonia, puro suor e lágrimas. Eles gritavam por misericórdia, imploravam para que suas pernas parassem, mas os seus corpos continuavam se movendo como se estivessem possuídos por uma força invisível. O calor de julho na Europa naquele ano estava insuportável. Imagina dançar sob o sol de meio-dia, vestindo roupas pesadas de lã e linho medievais. Os pés das pessoas perderam a pele, os sapatos se desfaziam em sangue e os ossos começavam a ficar expostos. Mesmo com os pés em carne viva, elas continuavam pulando. Muitos desmaiavam de desidratação e, em vez de serem socorridos, eram colocados de lado para que os outros continuassem girando. Quando a noite caía, o som dos tambores e flautas contratados pela prefeitura ecoava pela cidade escura, misturado com os gritos de dor e os suspiros de quem estava tendo um ataque cardíaco fulminante. No auge da epidemia, cerca de 15 pessoas morriam por dia de puro esgotamento. Eventualmente, após cerca de 2 meses, a epidemia começou a perder força e desapareceu do mesmo jeito bizarro que começou. Mas a pergunta que permanece há séculos é: o que causou isso? A ciência moderna trabalha com 2 grandes teorias. A primeira é o envenenamento por ergot. O ergot é um fungo que cresce no centeio, um cereal muito usado para fazer pão na época. Esse fungo contém substâncias químicas parecidas com o LSD. Ele causa alucinações terríveis e espasmos musculares violentos. Mas muitos historiadores duvidam dessa teoria. Afinal, como pessoas severamente envenenadas teriam energia para dançar por semanas a fio? A segunda teoria, e a mais aceita, é a histeria coletiva. O ano de 1518 foi terrível para aquela região. Houve fome extrema, surtos de doenças fatais e uma forte superstição religiosa. O estresse psicológico da população era tão devastador que o cérebro das pessoas pode ter entrado em um transe psicogênico em massa, onde ver alguém dançando funcionava como um gatilho mental para o próximo perder o controle. Seja um fungo no pão ou o poder assustador da mente humana, a verdade é que aquelas 400 pessoas viveram o pior pesadelo de suas vidas. E você? O que acha que realmente aconteceu em 1518? Deixe sua teoria aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou de descobrir esse mistério que pouca gente conhece, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, pois ainda tem muitas coisas que você nunca soube.